Deixem-me contar-vos a história da senhora Ermelinda, que atendi no meu gabinete há uns anos atrás para uma consulta jurídica. A senhora Ermelinda tinha entrado na Europa por França, onde tinha residido durante o ano. Ao fazer a análise e enquadramento da situação e dos documentos que trazia, concluí que esta cumpria quase todas as condições para que lhe fosse concedida uma autorização de residência para trabalho subordinado, mas faltava-lhe o mais importante: a prova da sua entrada legal em Portugal, porque não tinha o passaporte onde estava aposto o visto que lhe permitiu a entrada em território nacional. Ao questioná-la sobre esse facto, respondeu-me que já não sabia dele e que ninguém a tinha informado que esse passaporte era assim tão importante. No final do atendimento tive alguma dificuldade em dizer à senhora Ermelinda que a sua situação não teria um rápido desfecho devido à falta desse requisito legal. O meu nome é José Semedo Fernandes, seja muito bem-vindo ao canal Takefly Imigrantes, a plataforma de recomendações e aconselhamento jurídico para migrantes. Para entrar em território nacional, o cidadão estrangeiro tem de ser portador de documento de viagem válido com validade superior de pelo menos 3 meses à duração da estada pretendida. Ser titular de visto adequado à finalidade da deslocação. Devo dizer que este visto deve ser sempre solicitado numa missão diplomática ou posto consular de carreira português sediado no estrangeiro, ou seja, sediado no país de origem. Dispor de meios de subsistência suficientes, quer para o período de estada, quer para a viagem para o país no qual a sua admissão esteja garantida, ou, em alternativa, porque esse facto também é importante, apresentar o termo de responsabilidade subscrito por cidadão nacional ou estrangeiro habilitado a permanecer regularmente em território português. Uma coisa importante também é não estar inscrito no sistema integrado de informação do CEF, nem no sistema de informação Schengen. No entanto, a entrada em território português pode ser recusada aos cidadãos estrangeiros que não reúnam cumulativamente alguns requisitos legais. Neste caso, os requisitos legais da entrada, que estejam indicados no sistema de não admissão à informação Schengen, estejam indicados para efeitos de não admissão num sistema integrado do CEF para a entrada em território nacional, constituam um perigo ou grave ameaça para a ordem pública, segurança pública, saúde pública ou para as relações internacionais de Estados-membros da União Europeia, bem como de Estados onde vigora a Convenção da aplicação, como é o caso da Suíça. A recusa de entrada, com fundamento em razões de saúde pública, só pode basear-se nas doenças definidas nos instrumentos aplicáveis na Organização Mundial de Saúde ou de outras doenças infecciosas ou parasitárias contagiosas, objeto de medida de proteção em território nacional. Outra nota, sem prejuízo de formas de turismo ou intercâmbio juvenil, a autoridade competente deve recusar a entrada no país aos cidadãos estrangeiros menores de 18 anos quando desacompanhados de quem exerce as responsabilidades parentais ou quando em território português não existe a quem, devidamente autorizado pelo representante legal, se responsabilize pela sua estada. Com exceção dos casos a que esteja indicado para efeitos de não admissão, não pode ser recusada a entrada a cidadãos estrangeiros que tenham nascido em território português e aqui residam habitualmente, tenham a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, neste caso com residência legal em Portugal, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a educação. Essa decisão de recusa de entrada é suscetível de impugnação judicial, com efeito meramente devolutivo, perante os tribunais administrativos. No entanto, é possível deitar a mão no Instituto da Previdência Cautelar Antecipatória. O visto é uma autorização administrativa que o Estado português concede a um cidadão estrangeiro que habilita o seu titular a apresentar-se num posto de fronteira e a solicitar a entrada no país. São competentes para conceder os vistos as embaixadas e os postos consulares portugueses quando se trata de vistos de escala ou de curta duração, solicitados ou, então, vistos solicitados por titulares de passaportes diplomáticos, de serviço, oficiais e especiais ou documentos de viagem emitidos por organizações internacionais. Também é possível os postos consulares e secções consulares nos restantes casos. No entanto, podem entrar no país sem vistos os cidadãos estrangeiros habilitados com título de residência, prorrogação de permanência ou cartão de identidade de agentes diplomáticos
e consulares acreditados em Portugal, os cidadãos estrangeiros que beneficiem dessa faculdade nos termos de convenções internacionais de que Portugal seja parte, por exemplo, os cidadãos brasileiros. Na legislação portuguesa temos 4 tipos de vistos. Temos o visto de escala aeroportuária, que destina-se a permitir o seu titular, quando utiliza uma ligação internacional, a passagem de um aeroporto de um Estado de parte para outro. O visto de curta duração, que destina-se a permitir a entrada em território português ao seu titular para fins que, sendo aceitos pelas autoridades competentes, não justifiquem a concessão de outro tipo de visto, designadamente para fins de trânsito, de turismo e de visita ou acompanhamento de familiares que sejam titulares de visto de estada temporária. O visto de estada temporária, destinado a permitir a entrada e a estada em território nacional por um período inferior a 1 ano para, por exemplo, fazer tratamentos médicos em estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos. O visto de estada temporária, que permite a transferência de cidadãos nacionais de Estados-membros, partes na Organização Mundial de Comércio no contexto de prestação de serviços ou de realização de formação profissional em território português. O visto que permite o exercício em território nacional de uma atividade profissional independente. Esse visto também permite o exercício em território nacional de uma atividade de investigação científica, em centros de investigação de uma atividade docente num estabelecimento de ensino superior ou de uma atividade altamente qualificada durante o período inferior a 1 ano. Permite também o exercício em território nacional de uma atividade desportiva amadora certificada pela respectiva federação, desde que o clube ou associação desportiva se responsabilize pelo alojamento e cuidados de saúde. Permite também permanecer em território nacional por períodos superiores a 3 meses, em situações devidamente fundamentadas, para intercâmbio de estudantes, estágio profissional não remunerado ou voluntariado de duração igual ou inferior a 1 ano. Permite o acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico. Esse visto também permite o trabalho sazonal por período superior a 90 dias e também permite a frequência de curso em estabelecimento de ensino ou de formação profissional. O visto de residência destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território português a fim de solicitar uma autorização de residência. Entre estes, temos o visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada, a concessão de visto para obtenção de autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, depende da existência de oportunidades de emprego em Portugal, que não sejam preenchidas por cidadãos nacionais, cidadãos portugueses, trabalhadores de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu, de Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas, como é o caso da Suíça, bem como por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com residência legal em Portugal. Temos também o visto de residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes e empreendedores. O visto para obtenção de autorização de residência para exercício de atividade profissional independente pode ser concedido ao nacional de Estado terceiro que, e agora vou elencar, tenha as seguintes condições. Uma delas é o contrato ou proposta escrita de contrato de prestação de serviços no âmbito de profissões liberais e que este mesmo cidadão se encontra habilitado a exercer essa atividade independente quando essa atividade esteja regulada aqui em Portugal. É também concedido visto de residência para os imigrantes e empreendedores que pretendam investir em Portugal. São os chamados, na gíria, vistos gold. E desde que essas pessoas tenham efetuado operações de investimento, comprovem meios financeiros disponíveis em Portugal, incluindo os decorrentes de financiamento obtidos junto de instituição financeira em Portugal e demonstrem, por qualquer meio, a intenção de proceder a uma operação de investimento em território português. Ou desenvolvam um projeto, porque essa linha também é possível,
o desenvolvimento de um projeto empreendedor, incluindo a criação de uma empresa com base inovadora, integrada em incubadora certificada nos termos definidos por uma portaria de governo, responsável pela área da administração interna e da economia. Nota: os cidadãos estrangeiros que entrem no país por uma fronteira não sujeita a controle vindos de outro Estado-membro são obrigados a declarar esse facto junto dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras no prazo de 3 dias a contar da data de entrada. Aos cidadãos estrangeiros admitidos em território português, território nacional, nos termos da Lei de Estrangeiros, que desejem permanecer no país por um período superior ao inicialmente autorizado, pode ser prorrogada a permanência. Isso é permitido. Portanto, é a chamada prorrogação de permanência. E essa prorrogação é sempre, o pedido é também dirigido ao CEF e salvo em casos devidamente fundamentados, a prorrogação de permanência pode ser concedida desde que, e nós já falámos disso na questão dos vistos, que é as condições de entrada, desde que se mantenham as condições que permitiram a admissão do cidadão estrangeiro em território nacional. No entanto, essa prorrogação de permanência pode ser concedida até 5 dias se o interessado for titular de um visto de trânsito, até 60 dias se o interessado for titular de um visto especial, até 90 dias se o interessado for titular de um visto de residência e até 90 dias prorrogáveis por um igual período se o interessado for titular de um visto de curta duração, também já aqui falámos, ou tiver sido admitido no país sem exigência de visto, portanto, como acontece nos casos dos cidadãos brasileiros, ou até 1 ano se o interessado for titular de um visto de estada temporária. Numa era em que as pessoas viajam de um ponto para o outro do globo em velocidades nunca vistas, é crucial que esse fenómeno seja acompanhado pelo rápido acesso a informação fidedigna, em tempo útil e que esclareçam todas as dúvidas sobre o local para onde se irão deslocar ou onde quererão viver. Espero que o conteúdo do vídeo tenha-vos ajudado a resolver algumas dessas questões ou alguns desses problemas. Para mim, é um enorme prazer poder ajudar e partilhar um pouco da minha experiência e conhecimento desses assuntos convosco. Vou ficando por aqui. Não esqueça de gostar, subscrever e partilhar o nosso canal. Um forte abraço e até um próximo vídeo.